Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento aqui da Brasoftware. A gente teve alguns pequenos probleminhas no início aqui com relação ao compartilhamento da vinheta já tradicional dos nossos eventos. A gente se compromete que nos próximos isso não aconteça novamente, mas faz parte, né, pessoal? A gente está sob influência aí de conexão e algumas falhas mecânicas das nossas máquinas e tudo mais, né? Acontece. Mas para nós é um prazer ter vocês aqui conosco hoje. De qualquer maneira, eu gosto de dar alguns recados no começo. Esse evento aqui está acontecendo num formato de live. De qualquer maneira, o chat vai ficar aberto o tempo todo. Nós estamos com um time bastante grande aqui para a gente poder suportar vocês ao longo de todo esse evento. O assunto hoje aqui ele é um assunto muito quente. A ideia é que a gente consiga abordar principalmente assuntos ligados à inovação, assuntos ligados à automação de uma maneira geral. E a gente vai abordar aqui uma solução que ela é, vou dizer, recém-chegada na Microsoft, que é o próprio Power Automate, e dentro dele, ainda, vamos abordar especificamente o RPA, para a gente falar sobre a automação de processos robóticos. Então, eu estou aqui junto com o meu time, estou com o Eduardo, estou também com o Maurício. O Eduardo hoje, ele é a maior autoridade desse assunto aqui na Brasoftware, e a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência. Então, eu vou deixar aqui o Eduardo se apresentar brevemente para que a gente dê início ao nosso evento. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, Roxo. Boa tarde, pessoal. De novo, falar que é um prazer estar na presença de vocês aí. Dizer que esse evento é muito aguardado pela gente. A gente já fez algumas vezes ele e contar com a audiência de vocês é muito legal. Como o Roxo já mencionou, a gente vai falar um pouquinho de Power Automate hoje. E especificamente do Power Automate RPA, tá? Essa solução realmente é uma solução que está bem em alta na Microsoft, nossos clientes, e é legal compartilhar um pouquinho com vocês. Eu só me apresentando aqui, na Brasoftware, eu sou o responsável por toda a frente de aplicações de negócio Microsoft. Então, vocês sempre vão falar comigo ou com alguém do meu time quando se tratar dos produtos de Business Application, né, como é chamado, que é o Dynamics 365 e a Power Platform, especificamente o Power Automate, o Power Apps e o Power Virtual Agent. Legal. Marcela, só confirma para a gente, de algum modo, se está tudo rolando bem, se você nos escuta bem, se você enxerga a gente, para a gente conseguir continuar aqui. Consegue sinalizar para mim, por favor? Oi, Roxo, tá tudo certinho, tanto o vídeo quanto o som. Maravilha. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente vai falar bastante aqui sobre o Power Automate. Então, eu vou iniciar, vou compartilhar a minha tela. Para quem nunca interagiu com o Power Automate, nunca ouviu, vocês podem até achar estranho num primeiro momento. O nosso conteúdo para esse tipo de evento ele é diferente. Então, a ideia não é que a gente fique preso em PPTs no momento zero. A ideia é que a gente, de fato, enxergue como essa solução funciona, como a gente cria um fluxo logo no começo. Então, o cenário que eu gosto de deixar bastante claro no comecinho é o seguinte: imagine alguma situação do tipo, estamos aqui na empresa do Maurício, e na empresa do Maurício nós temos um ERP legado. E o principal desafio do nosso ERP legado está na inserção de novos pedidos de venda. É um processo que dá muito trabalho, ele é manual, a gente recebe esses pedidos de venda por e-mail, é um negócio difícil da gente fazer, gasta muito tempo. Então, o Maurício ele teve a ideia de sugerir o desafio de modo que eu e o Eduardo a gente conseguisse automatizar esse processo de maneira simples. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Como é que a gente pega esse desafio que temos aqui de pegar um processo extremamente braçal, um processo extremamente moroso, e transformar ele de uma maneira automatizada de se fazer, usando soluções Microsoft, que hoje aqui no caso é o Power Automate. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, e muito em breve vocês estarão enxergando aqui a tela do Power Automate. Assim que eu compartilhar minha tela, eu vou ficar alternando a minha câmera entre aberta e fechada, justamente para não causar nenhuma experiência ruim enquanto a gente compartilha. Eu só queria saber se a minha tela já aparece. Beleza, o Eduardo me disse aqui que já está. Obrigado, Marcelo. Então aqui a gente já consegue ver a minha tela, pessoal. Esse aqui é o Power Automate. Eu vou deixar o Eduardo explicar um pouquinho melhor
sobre essa solução e as suas composições. Vai lá, Edu, obrigado. Opa, excelente. Só também acrescentar que esse evento que a gente está entrando para vocês hoje, ele vem baseado de um entregável da Microsoft que chama RPA in a Day. Ele nada mais é do que um evento que acontecia de forma presencial ali no próprio MTC da Microsoft, e a gente fez uma versão Pocket, uma versão sucinta dele, justamente para conseguir enquadrar nessa visão de live, né, de streaming para vocês, e algo que não fique tão moroso. Mas basicamente ele tem uma duração de um dia inteiro. A gente resumiu de forma bem prática, bem hands-on, para entregar para vocês aí nessa uma horinha e pouco que a gente tem de agenda. Então vamos lá, direto ao ponto. Aqui, como vocês podem ver, é a tela do Power Automate, né? A Power Automate é aquela solução da Microsoft já na visão do Power Platform para as pessoas conseguirem criar seus fluxos automatizados de forma muito simples. A gente vai criar um agora para vocês verem. Só uma explicação rápida aqui, a tela principal, ali no menu esquerdo, vocês vão encontrar todos os itens que a gente vai usar durante essa sessão, desde criação de itens, os flows que a gente criou, templates, a parte de conexão com informações, né, que é os connections, data, monitoring, se a gente quiser monitorar algum fluxo de forma a debugar como é que ele está acontecendo. A parte de AI Builder, a gente vai construir uma inteligência artificial também nessa sessão. A parte de Process Advisor, que está em preview, e Solutions. A gente vai criar uma Solution também para encapsular toda a nossa construção de hoje. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o processo justamente criando um fluxo robotizado, que a gente chama de Power Automate Desktop. Para isso, a gente antecipou e instalou o Power Automate Desktop na máquina do Roxo, e vocês vão ver, então, o link de dentro do Power Automate na nuvem, puxando o instalável do Power Automate Desktop, que já está instalado, para a gente criar justamente essa conexão da máquina física com o robô, fazendo uma operação de automação. Então, vou pedir para o Roxo clicar em My Flows, e dentro de My Flows, a gente vai criar um Power Automate Desktop. Antes até do Eduardo prosseguir explicando, tem alguns pré-requisitos essa demonstração que a gente vai fazer, como ele bem citou. Na minha máquina, a gente não só instalou o Power Automate Desktop, como a gente também já instalou o Gateway. Aquele que quem já usa o Power BI já está bem habituado, já conhece. Aquele Gateway ele serve como integrador entre as mais diversas soluções de Power Platform com plataforma Microsoft nos últimos tempos, né? Então, são basicamente esses dois pré-requisitos aí que a gente vai seguir. Então, Eduardo, já estou clicando aqui em Desktop Flows dentro de My Flows. E vocês vão observar que já existe um aqui, porque, obviamente, a gente testou antes de trazer para vocês o que faríamos. Então, já existe um aqui, mas, na verdade, o que a gente vai fazer é criar um novo, certo, Edu? Certo, por favor. E aí, vamos usar a criatividade aqui para criar um novo. Você vai clicar em New, né? E vai justamente colocar um Desktop Flow. Ali você vai colocar o nome, a gente já usou o nome em português, aí fica a seu critério colocar o nome aqui. O documento sugere o Enter an Invoice, mas pode colocar entrada de invoice. Vamos colocar algo que sugiro que vamos fazer agora. Testando o Power Automate Desktop. Pronto. E dá um launch de app, certo? Perfeito. Pode dar um launch app. Pode ver que nesse meio tempo o reloginho da minha máquina já respondeu e ele já invocou do meu desktop o Power Automate Desktop, obviamente. E assim que ele carregar, vocês vão perceber que ali em cima, no superior, ele já colocou o mesmo nome que eu cadastrei lá no navegador do Power Automate. Eu acabei esquecendo de citar para vocês também, mas estamos aqui utilizando soluções trial, então é possível você se candidatar a usar testes de Power Automate, tanto do RPA quanto do Power Automate normal. É só entrar no site e se cadastrar, a gente deixa os links com vocês depois. Pode seguir, Edu. Excelente. Bom, a gente vai fazer uma das partes mais interessantes do nosso
fluxo hoje, que é justamente rodar a aplicação dentro da visão do robô. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer agora. No nosso cenário, o Roxo já explicou um pouquinho, mas a gente tem uma demanda onde o Maurício, que é o owner dessa demanda, pediu para a gente de criar um robô para automatizar o processo simples de criação de uma fatura, né, que o nome que a gente vai usar muito é invoice, de uma fatura dentro do nosso ERP. Então, nesse modelo, a gente tem um ERP fictício, do qual a gente vai acessar agora e justamente pedir para gravar os nossos passos de criação manual do invoice, justamente na tentativa de ensinar o robô o que a gente quer que ele faça. Então, a gente vai criar o processo manual, gravando todos os passos, e isso a gente vai colocar num fluxo automatizado posteriormente. Então, vamos lá. Eu vou pedir para o Roxo colocar no menu. Na parte esquerda, vocês têm todas as ações possíveis dentro do Power Automate Desktop. A primeira que a gente vai fazer dentro de System é justamente o Run Application. É que rodar uma aplicação, que aqui vocês podem fazer o paralelo de ou um RP que vocês têm, ou um sistema que vocês queiram rodar. Pode ser qualquer tipo de aplicação que esteja na máquina. Então aqui imagine que vocês têm uma tela em branco na mão. A gente vai começar a simular o que um usuário normal faria. E a ideia é que o primeiro passo que esse usuário faz quando ele vai inserir um pedido é abrir o ERP. Então, é exatamente o que a gente vai ensinar aqui o Power Automate a fazer. A gente vai dizer que a primeira coisa que ele vai fazer é justamente buscar aqui o caminho do executável do nosso ERP. Então, para isso, eu tenho que localizar ele primeiro, certo, Edu? Perfeito, exatamente isso. Ele deve ter um .exe aí. O nome do nossa aplicação, nosso ERP é o Legacy Invoicing App. Excelente. Eu vou alterar esse estilo de janela, porque como ele vai abrir sozinho, se ele abrir muito pequeno ou normal, vocês não vão enxergar. Então eu vou pedir para ele abrir maximizado aqui. E uma coisa interessante é que tudo que a gente vai criando, ele vai gerando variáveis e vai gerando IDs. Você pode ver que aqui embaixo ele já está gerando a primeira, um ID de processo para essa aplicação que a gente está invocando. Então depois que eu fizer isso, é só clicar em Save, né, Edu? Exatamente. Depois que você fizer isso, pode clicar em Save. Feito. O segundo momento agora é justamente fazer o Desktop Recorder, né? Justamente gravar a nossa tela. No menu superior, a gente tem justamente um botão chamado Desktop Recorder. Ele nada mais é do que ele vai abrir uma janela e vai permitir que você navegue e tudo que você clicar na sua tela, ele vai gravar, como se fosse realmente gravando os passos da sua execução e transformando em código para colocar na nossa aplicação. Então, você vai clicar em Desktop Recorder. E aí você vai, quando você tiver com a tela pronta da própria aplicação, você vai startar o recording e vai justamente criar uma invoice manualmente. Na hora que você estiver pronto, você vai clicar ali no menu dentro da aplicação em Invoices, depois você vai criar em nova invoice e você vai digitar os nomes que eu vou te sugerir agora. Então, eu estou clicando aqui no começar a gravação. E vocês podem ver que o meu cursor agora, ele vai me permitindo selecionar e pegar o contexto. Então, eu já abri aqui o nosso ERP, iniciei a gravação, e agora eu vou clicar em Invoices, como o Eduardo pediu, e eu vou criar uma nova invoice aqui dentro do meu ERP. Esse é o processo que eu faria se eu recebesse um pedido por e-mail. Então, eu vou clicar aqui em nova invoice, certo, Edu? Certinho, isso mesmo. E aí você vai colocar os seguintes dados, né? A data vai aparecer automaticamente com a data de hoje. Você vai colocar em account Wingtip Toys, que é como está no exemplo aqui. A gente está usando todo o material Microsoft, então vamos usar os exemplos Microsoft também. Wingtip Espaço Toys, o contact vai ser o b.friday@wingtiptoys.com e o amount vai ser 500. Aí você pode trocar o status para invoiced. E aí, simplesmente gravar ali, salvar no disquetinho e a sua ação vai estar concluída. A gente tinha a opção também, pessoal, de depois de salvar, fechar a aplicação e só aí finalizar a gravação. Mas como vai automatizar, se eu faço isso, acontece tão rápido que vocês não conseguiriam enxergar a inserção que o robô vai fazer manualmente.
Então eu vou finalizar a gravação dos passos que eu adotei para compor. Beleza? Finalizei, ele já me trouxe de volta para o RPA. Eu vou fechar o meu RP. Ótimo, Edu. Voltei aqui para a tela do Power Automate Desktop. Excelente. Vou pedir só para você salvar essa criação. E posteriormente a você salvar, a gente vai fazer algumas criações de variáveis. O que são essas variáveis? É justamente transformar essas inserções que a gente fez manualmente, contato, conta, total, em itens variáveis, né, que vão vir de outra solução, de outro esquema que a gente vai montar. Então, vou pedir para criar as variáveis agora. E aí, você, no menu direito, onde está escrito variáveis, você vai achar um sinal de mais ali. E aí você vai clicar em Input, você vai criar 3 variáveis de entrada e uma variável de saída. Na primeira variável de entrada, você pode colocar o nome da variável como amount, você vai manter o tipo text, você pode colocar um default value de 500, e o external name vai ser amount e o description também vai ser amount, por favor. Aí você vai criar uma nova variável, dessa vez chamada contact. Também texto, aí você pode colocar o default value como b.friday@wingtiptoys.com. O external name pode colocar como contact email e o description também como contact email, por favor. Seguindo para a terceira variável, você vai criar agora a account. Mesmo esquema, input, account, mantém como text, e aí você pode colocar como default value Wingtip Toys. E external name description pode colocar account name, 2 Cs. E por último, você vai inserir uma variável de saída. E aí você clica no mais, seleciona a opção Output, e aí você cria no variável name como Invoice ID, os 2 Is maiúsculo, o ID também. E todo o Invoice ID, pode colocar external name, Invoice ID e a description Invoice ID também, por favor. Fechou. Então, para ficar bastante claro o que a gente fez aqui, é tudo aquilo que a gente inseriu manual, e o sistema capturou com o clique do nosso mouse a digitação do nosso texto. Nós agora declaramos esses campos como variáveis, para que sistemicamente seja possível de invocar uma coisa ou outra ao longo do processo que a gente vai automatizar. Beleza, certo, Edu? E agora? Legal, perfeito. Agora a gente vai exatamente pegar o contexto da nossa variável de saída, que seria exatamente o ID. Então, a gente vai, no menu da esquerda, a gente vai achar a opção UI Automation. Ela deve estar um pouquinho mais para baixo, aí, UI Automation. Dentro de UI Automation, você vai clicar em Data Extraction. E dentro de Data Extraction, você vai ter 2 opções de Get Details. Você vai usar a segunda opção, que é Get Details of a UI Element in Window, por favor. Você vai inserir essa opção entre o item 8 e 9 no nosso menu. Exatamente. Aí você vai conseguir gravar um novo momento de tela. Clicando na setinha do lado direito, você vai ter a opção de ADD a New UI Element. E aí você segue o mesmo padrão que você seguiu daquela vez. Você vai abrir a sua solução e você vai justamente numa invoice específica pegar o ID, gravar, né, o contexto do ID dessa invoice, porque a gente vai usar esse ID como variável para a gente conseguir gravar, incrementar cada vez que a gente adiciona uma ID nova. Então, pode ir lá no 1089, que é a ID que está aí na tela, e capturar essa seção da tela. Vocês podem ver que a interface ela é intuitiva, e ela já diz aqui que para selecionar eu preciso usar o Ctrl e o clique esquerdo do mouse. Então, você segurou o Ctrl, apertei o clique esquerdo, ele já gravou aqui o texto que eu marquei no campo que eu marquei, concluído.
Pronto, Edu. E agora? Uma vez concluído, eu vou pedir para você clicar ali na... você pode dar um save, por favor? Uma vez concluído, você pode ir na parte direita, tem um layers, né? A parte de layers, pode clicar ali para a gente ver justamente essas opções criadas. Ele já marcou aqui a opção que a gente pegou. Aqui é onde a gente enxerga todos os elementos gráficos que foram capturados através do Automate Desktop. E o último que a gente pegou é justamente esse. Tem uma configuração que a gente precisa verificar aqui, que ele geralmente ele faz por padrão do jeito que precisa ser feito. Mas o seguro morreu de velho, não é importante, é importante a gente conferir. Então, o que a gente precisaria desmarcar, se estivesse marcado, é justamente essa opção aqui, ó. O nome é igual a 1089. Por que a gente precisa desmarcar isso? Porque se eu deixo ele marcado, todos os IDs ele vai preencher como 1089, e não é o que a gente quer. Cada invoice que eu coloco é um novo ID. Então, eu preciso que toda vez que uma invoice nova seja inserida, ele não declare ela como 1089, mas sim que ele capture aquilo que é no momento em que ela foi criada. Então aqui não há o que ser feito, porque ele já fez do jeito que precisava, eu vou cancelar e vou fechar. E agora a gente volta para fazer o próximo passo. Pode seguir, Edu. Excelente, excelente explicação, obrigado. Dentro do menu de Actions, a gente vai fazer uma nova ação, que é setar uma variável, que é justamente esse passo que o Roxo comentou, né? Você tem uma opção dentro de Variables, ali, a último item set variable, exatamente isso. Você vai colocar entre o passo 9 e 10, por favor. E aí a gente vai justamente substituir, né? Colocar os nomes que a gente precisa. No set, a gente vai colocar o nome de Invoice ID. Quando você estiver editando esse item, né? Justamente o que você está fazendo agora. E no to, pode colocar por percent, o attribute value, com A e o V maiúsculo. Então aqui, pessoal, basicamente o que a gente está fazendo, né? A gente tinha criado aqui uma output, uma variável de output, ou seja, para que eu armazene aquilo que vai gerar a partir do momento que eu capturar quando uma invoice for gerada. Então, aqui no Invoice ID, eu estou capturando, ele vai receber aquilo que eu capturei com o attribute value que a gente acabou de criar. Quando eu cliquei no 1089, ele vai gerar esse attribute value, e o número que for gerado lá vai ser inserido aqui no Invoice ID. É basicamente isso que a gente está fazendo no processo. E você pode ver que tudo tem uma ordem cronológica, né? Então, os passos, eles têm números não à toa. Então, a primeira coisa que vai fazer é abrir, depois vai clicar no Invoices, depois vai usar um elemento de imagem, que foi onde a gente clicou com o mouse, e é isso que ele está entendendo. Depois ele vai preencher tudo aqui que a gente colocou. Pode seguir, Du. Excelente. E a gente vai fazer a mesma coisa agora para os outros atributos, account, contact e amount. Eles estão ainda com os nomes que a gente definiu, né? Bfriday, 500, então a gente vai trocar justamente pelas variáveis que a gente criou no momento. Então a gente vai em cada um deles lá nos passos 4, 5 e 6. 5, 6 e 7, corrigindo. E vai trocar pelos valores variáveis. E, por fim, ali no amount, trocar por amount. Excelente. Muito legal. E vocês podem perceber que a gente criou as variáveis, mas a gente deixou um valor padrão para preencher. É uma margem de segurança que foi adotada nessa documentação aqui, não é necessário, mas a gente deixou um valor padrão. Então, se porventura aquilo que a gente fizer der errado, ele vai preencher com 500 Bfriday e Wingtip Toys, ainda que seja outra coisa na invoice. É até importante para a gente conseguir ter a rastreabilidade dos erros. Já coloquei as variáveis aqui, Du, e agora? Pode salvar, por favor. E essa parte a gente finalizou a princípio. A gente vai partir agora, voltar novamente ali para o Power Automate na nuvem, não mais na solução que você tem na sua máquina, depois de salvá-la.
e a gente vai criar uma nova solution. Então, naquele menu esquerdo dentro do Power Automate, a gente vai em Solutions. E olha que interessante, né? A gente criou no desktop, a gente invocou o desktop do serviço, e aqui mesmo ele já apareceu. Testando o Power Automate Desktop foi modificado há 11 segundos atrás. Isso é muito interessante. Então, agora é para eu clicar em Solutions, né, Edu? Clica em Solutions, e a gente vai criar uma nova. Para que eu crio uma nova Solution, Edu? Excelente pergunta. A Solution ela serve justamente para você encapsular um grupo de ações que você vai fazer. Como a gente vai colocar algumas coisas dentro da Solution, desde o processo automatizado que a gente criou através do RPA, a gente acabou de criar com vocês, a gente vai criar também um gatilho para recebimento do e-mail que chega com esse pedido, a gente vai criar também uma solução para aprovar ou não aprovar essa solução via Microsoft Teams. Então, a gente vai criar uma solution justamente para manter tudo organizado numa mesma visão de processo. Então, New Solution. Eu posso colocar o nome que eu quiser? Pode colocar o nome sugestivo que você quiser. Aqui no modelo está o Invoicing Processing Solution, mas você pode colocar a solution de processamento de pedido, por exemplo. E aí você vai colocar o Publisher como CDS Default Publisher, por favor. E aí você pode dar um Create. Solução criada. Entrei aqui na solução, pessoal, para vocês darem uma olhada, pode ver que ela está vazia ainda. Eu acredito que a partir de agora é quando nós vamos, de fato, montar o nosso fluxo para automatizar o processo que, de fato, a gente precisa automatizar. Como eu mencionei antes, no comecinho na abertura, o desafio que a gente tem é automatizar a criação de pedidos de venda baseado num e-mail que a gente vai receber. Então, provavelmente eu vou receber algum tipo de e-mail com alguma invoice anexada, e eu gostaria que assim que esse e-mail receber, eu gostaria que alguém aprovasse ele pelo Teams, e depois dessa aprovação ou rejeição, que o fluxo em si seja automatizado dali para frente. Beleza, Edu, já estou aqui dentro da solução, o que eu insiro dentro dela? Excelente, exatamente o pedido que a gente recebeu do nosso owner do projeto, e a gente está seguindo conforme ele falou, e agora a gente justamente vai criar um gatilho para toda vez que chega esse e-mail, a gente conectar com a execução do fluxo. Então, dentro dessa solution, você pode clicar em New e clicar em Flow. Cloudflow, por favor. Então aqui, pessoal, vocês já percebem uma primeira diferença, né? O primeiro fluxo que nós criamos, ele chamava Desktop Flow, que é justamente quando a gente vai invocar algum mecanismo de robô. E quando a gente usa um Cloudflow, ou um Instant Flow, ou qualquer coisa assim, não há necessidade prévia de interação com o seu desktop. Então são aqueles fluxos que você faz diretamente da nuvem, diretamente do serviço do Power Automate. Já estou aqui, agora eu preciso começar a escolher os conectores. O que eu faço agora? Excelente. Se você quiser depois escolher ou antes de escolher, sugerir um nome para esse flow também é sempre. E aí aqui como exemplo ele fala que é um flow de gatilho, né? Para o e-mail que vem do Outlook. Então você já ficou aí como dica que a gente vai usar um conector do Outlook para trazer esse e-mail. Pronto, já batizei. Excelente. E aí você vai escolher um conector chamado When a New Email Arrives, ou seja, quando um novo e-mail chega, dentro do próprio Office 365 Outlook. Legal, vocês puderam perceber na tela anterior que aqui eu tenho uma infinidade de conectores e cada um tem a sua função. Como a gente vai precisar de um de e-mail, a gente vai optar aqui pelo Office 365 Outlook, que é a nossa conta de e-mail, a gente usa tudo Microsoft. Se você não usasse Microsoft, podia ser qualquer outra coisa, podia ser um Gmail, enfim. Não há restrição de conectores aqui. No nosso caso, a gente vai usar o do Office 365 quando um novo e-mail chegar, versão 3. Os conectores são atualizados com frequência, então pode ser que se daqui a um tempo você for acessar, ele esteja V4 já, mas isso pouco importa, ele só fica melhor à medida que ele evolui. Selecionei o V3 aqui, e agora?
Agora você vai criar exatamente quais são as ações necessárias para o fluxo entender o e-mail que precisa ser capturado. Ou seja, você vai colocar ali no folder a parte do inbox, né, que já está preenchido, e aí dentro de subject filter, você vai colocar o título do e-mail que você vai capturar. Assim que a gente mandar, ele precisa conter esse nome para entender que é uma invoice que precisa ser capturada através desse fluxo. Depois que você colocar em new invoice aí, nesse subject filter, você vai ali em advanced, desculpa, você já colocou a parte do N, pode trocar o only attachments para yes e o include attachments também para yes, por favor. Ou seja, ele precisa que ele contenha um anexo para a gente capturar. Uma vez que a gente vai capturar um documento, né, um PDF, ele precisa que tenha um anexo e o anexo esteja incluso. Pessoal, lembrando que para quando você for automatizar um fluxo, você precisa minimamente conhecer o processo, né, a regra de negócio do fluxo que você vai automatizar. E o Maurício já disse para a gente, chega por e-mail, sempre tem anexo, se chegar sem anexo ou não processo, e ele precisa conter no título new invoice. Ponto final. Se esses 3 critérios não forem atendidos pelo meu negócio, eu nem vou ver esse e-mail. Então, quem me manda um novo pedido, ele manda sim para mim. E isso a gente já conhece, então fica fácil automatizar o fluxo dessa maneira. Agora que eu já ensinei aqui para o fluxo o que vai acontecer na minha inbox, o que eu faço agora, Edu? Agora a gente vai fazer um processo que é justamente para testar. Uma vez que a gente já avançou razoavelmente no nosso processo como um todo, eu vou criar um novo gatilho que é justamente chamando o nosso robô, mas posteriormente a gente vai apagar esse gatilho porque ainda ele vai conter os dados que eu vou pedir para o host criar de forma manual, tá? Isso vai ser alterado logo no próximo passo, mas eu quero que vocês vejam de fato o primeiro momento do robô funcionando a partir de um disparo de e-mail, e aí eu vou disparar um e-mail aqui da minha caixa e o robô vai funcionar por completo, esperamos nós, e vocês vão poder ver o processo. Então eu vou pedir para você criar agora, dentro do... clicando ali em Next Step, New Step, vou pedir para você adicionar um Run Flow, né, que é um Desktop Flows, é um conector de Desktop Flows, e o Run Flow Built with Power Automate Desktop, que é justamente rodar um fluxo construído através do Power Automate Desktop. E para isso, a gente vai precisar primeiro daquela configuração que o Roxo comentou no começo, das credenciais para o gateway. Então, vamos verificar se o gateway está ok aí. O Power Automate, pessoal, ele é meio chatinho com o gateway, né? Então vocês podem ver, a gente testou ontem, funcionou. Quando eu coloquei o gateway aqui, ele por algum momento disse que a minha credencial não estava legal. Aí ele já alterou de novo, a credencial já funcionou. Não precisei nem digitar de novo as credenciais. Mas é o que eu disse no começo, o gateway está instalado na minha máquina, é o mesmo gateway do Power BI, que quem já usou conhece. É um gateway gratuito, é só entrar, baixar, configurar na máquina e boa. Eu configurei ele com a credencial que eu estou utilizando para essa demonstração aqui, que é reinaldo.roxo e o @taté1microsoft.com, porque todo ambiente ele é de trial. Então aqui eu vocês podem ver que eu invoquei aqui o processo que eu criei antes, ó, tá vendo? Testando o Power Automate Desktop, foi o que a gente criou primeiro. Então eu já escolhi ele, e aí agora eu tenho que escolher o método de rodar, não é, Edu? Qual a diferença desses dois aqui? Exato. Excelente gatilho para eu comentar sobre isso. Existe atualmente 2 métodos para você rodar um robô dentro do Power Automate, tá? Existe a opção Attended e Unattended. E qual a diferença entre elas? O Attended é justamente quando o robô roda no contexto de tela do usuário. Ou seja, precisa de um usuário logado, conectado, e a pessoa que está logada e conectada vai ver o clique do robô, né? Vai ver toda a interação do robô na tela dele. A diferença do Unattended é que acontece totalmente em background. Isso reflete, inclusive, no licenciamento do Power Automate. Quando acontece em background, você não vê nenhuma interação do robô e aquilo não precisa rodar no contexto de nenhum usuário. Nesse caso, como a gente gostaria que vocês observassem toda a execução do fluxo e o robô clicando nos itens, a gente vai rodar de forma attended e ficar com certeza mais visual. Outro item que é interessante ele, a partir do momento que ele viu os nossos inputs, ou seja, as nossas criações de variáveis de entrada, ele trouxe dentro do fluxo todas as opções que a gente criou. Então, a gente vai ter a opção nesse momento de criar manualmente o total
o e-mail, contato de e-mail e o nome da conta, assim como a gente tinha ali nos itens das variáveis de entrada. E aí eu vou pedir para o Roxo criar o mesmo conceito que a gente já criou antes, que seria o valor de 200. Vamos alterar agora para 200, para não ficar 500 e uma coisa repetitiva. 200, o b.1000 também, vai ser mais cara. b.friday@wingtiptoys.com e o account name Wingtip Toys. Ou seja, a gente vai rodar o fluxo de teste agora, para vocês verem com esse valor que a gente está criando manualmente e ainda com os mesmos itens de contato e de nome de conta para validação. Agora, eu vou justamente pedir para o Roxo salvar esse fluxo, testar e depois a gente vai executar o e-mail. Bom, lembra que eu falei para vocês que o gateway é meio chatinho aqui? Então, você pode ver que quando eu mandei salvar, ele deu erro na minha credencial. Tá vendo? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou excluir isso aqui, vou criar de novo rapidinho. Porque é provável que depois que eu criar de novo, ele peça para eu redigitar as credenciais do meu gateway. Por algum motivo ele não pediu. Mas vamos lá, digito rapidinho aqui para a gente poder seguir. Toda vez que a gente faz essa demonstração, esse tipo de coisa acontece, pessoal. Mas é algum... Tá vendo? Ele ainda tá achando ruim a minha credencial. E ele simplesmente não me deixou digitar ainda. Mas a gente já conserta. Wingtip Toys, digitei certo. Deixa eu dar um save. Ele ainda não me deixou salvar. Some of connections are not authorized. Vamos rapidamente invocar meu gateway aqui. Para ver o que está acontecendo com ele. Mas vocês vão ver que ele vai estar operante, está funcionando normal. Está com conexão. Tudo certinho com o meu gateway. Vou dar um restart no meu gateway. Em poucos segundos ele reinicia. Mas enquanto isso, pessoal, vocês podem perceber que é bastante simples de se criar. É óbvio que à medida que o processo ele vai se tornando complexo, ou à medida que a gente vai colocando novas pernas nisso tudo que a gente faz, ele tende a precisar de mais apoio ou mais interação manual no processo. É justamente isso que eu estou fazendo agora. Então, assim que eu me logar e seguir, ele certamente vai permitir que eu prossiga aqui com a inserção do conteúdo, a invocação do gateway e tudo mais. Até o momento sem segredo, parece que o Du tá aqui. Pode puxar sua tela, Du. Ele vai mostrar enquanto ele escreve o e-mail e eu finalizo aqui a minha autenticação. Com você agora, Du. Escreve esse e-mail para mim, por favor. Excelente. Bom, pessoal, vocês, como eu falei para vocês, agora eu preciso justamente escrever um e-mail de gatilho. Então, nada mais vou fazer que colocar o Roxo como meu remetente e vou colocar o assunto como no invoice, justamente como está na minha tela. Eu vou compartilhar rapidinho com você a tela, enquanto o Roxo valida a credencial dele. E vocês vão perceber que, de forma muito simples, eu vou buscar aqui dentro dos meus registros uma invoice. E aí eu vou aproveitar todo aquele contexto que o material do curso fornece para a gente para conectar justamente uma invoice nova. Então, eu vou pegar aqui, eu já tenho até salvo nos meus últimos itens. Dentro da pasta de lab, eu vou pegar essa invoice aqui. Só a título de curiosidade, eu vou compartilhar com vocês. Só preciso compartilhar de novo, porque eu compartilhei só a tela do e-mail. Compartilhar no desktop. Essa é a tela da invoice, tá? Então, eu defino um padrão de invoice. Nesse caso, o Maurício já passou para a gente que tem um padrão de invoice. Só a título de curiosidade, essa é a invoice da Litware, ou seja, quando a gente for gravar, eu coloquei aqui como exemplo, mas futuramente esses dados vão ser capturados e a gente vai mostrar para vocês. Vou enviar agora o e-mail, tá? Estou com o e-mail salvo aqui, adicionei. Eu vou enviar para o remetente dele e vamos ver o que acontece. Assim que eu enviar, pode
buscar minha tela de novo, por favor, Roxo. Enviado. Legal. Assim que eu reiniciei meu gateway e loguei lá, ele me permitiu digitar as credenciais. Eu apertei em salvar, vocês podem ver que ele já me permitiu salvar. É normal esse tipo de coisa acontecer com o gateway, tá, pessoal? É importante a gente simplesmente não desesperar, conhecer um pouquinho o processo que a gente consegue. É por isso que a consultoria é tão importante, você contar com o apoio da Abrasoftware é importante. Larguei o mouse, porque o Eduardo me mandou um e-mail, o fluxo rodou. Então, eu estou com as mãos para cima aqui, ó, como vocês podem ver a câmera ligada, enquanto ele preenche os 1.200. O nosso fluxo funcionou, pessoal. Então, o Eduardo me mandou um e-mail, porque o e-mail é o gatilho. Mais uma vez, a gente ainda não leu o conteúdo da invoice em si, eu inseri manualmente o que seria inserido aqui, mas o fluxo está funcionando. Era o teste que a gente queria fazer, para entender justamente como o fluxo ia se comportar. Então, agora, eu acho que o Eduardo vai ensinar a gente como automatizar, como ler esse anexo que vem no nosso e-mail, certo, Edu? Exatamente isso. Bacana que funcionou. Então, a gente sabe, o que a gente sabe até agora? Que a gente tem uma automação, a gente ensinou nosso robô a gravar uma invoice no nosso sistema. E ele fez isso, e aí a gente criou também um gatilho a partir da vinda de um e-mail. Então, a gente ensinou também a ele buscar ali o que ele precisa entender para capturar de fato aquele e-mail e startar no seu robô. Agora, a gente vai fazer o seguinte tema, que é um dos mais interessantes também. A gente vai construir uma inteligência artificial para justamente conseguir ler os dados específicos da nossa invoice e já de forma automatizada buscar esses dados e colocar ali numa visão de campo dinâmico para o nosso robô, ele vai justamente inserir os dados da invoice que a gente precisa. Para isso, a gente vai voltar na tela lá do Power Automate e a gente vai clicar em AI Builder, por favor. Dentro de AI Builder, pode clicar em Build. Dentro de Build, você vai achar uma tela chamada Form Processing. Pode clicar em Form Processing assim que ela aparecer. Pode sugerir um e-mail para o seu Form Processing do tipo inteligência para busca de informações do e-mail ou da invoice ou inteligência de leitura de anexos. E vamos seguir. Aqui a gente vai definir quais variáveis que a gente precisa, que a gente gostaria que nossa inteligência artificial buscasse. Eu vou sugerir que você crie 4. Primeiro é a build-to, BILL espaço to, que seria realmente quem está mandando, o contact, né? O contato, o date, que é a data, importante também, e o total, que a gente vai transformar em amount lá para frente. A partir do momento que você criou essas 3, pode dar um next, e aí você vai clicar em New Collection, por favor. O que é essa New Collection? A gente vai justamente buscar, e aí de novo a gente tem esses exemplos no material da Microsoft, buscar alguns tipos de invoice, né, de pedido, para que a gente ensine nossa inteligência artificial a entender as diferenças de uma e outra, e onde que ela vai buscar os campos que a gente quer realmente trazer dessas invoices. Vou pedir para o Roxo buscar, ele buscou, tem que ser no mínimo 5, a gente sugere que seja no mínimo 5, para realmente treinar a nossa inteligência e não ficar nenhuma divergência entre as invoices, né, entre os pedidos. Uma vez que você clicou em Close, pode continuar. Pessoal, a gente usou 5 porque é o mínimo, né? E o nosso modelo é extremamente simples. Mas a gente sabe que inteligência artificial e aprendizado de máquina, quanto mais modelo você tiver para treinar, melhor. Então, não existe aqui uma restrição de máximo e tudo mais. A gente usou 5 primeiro para ganhar tempo e segundo porque é simples. Mas, se precisar de mais, a gente tem algoritmos aí com mais de 1.000 documentos, mais de 2.000 documentos, enfim. É uma infinidade deles para a gente ter mais acuracidade. Então, depois que eu fiz o upload dos 5, só em Analyze, Edu, é isso? Pode seguir em Analyze, por favor. Bom, então, tá parecendo simples até agora. Naquele primeiro passo, a gente criou umas etiquetas, né, que a gente vai ensinar para esse AI Builder
onde está essa etiqueta, né? Vou mostrar para ele onde está a etiqueta no documento, de modo que ele seja capaz de fazer um OCR desse formulário aí e me devolver a informação que eu apontei como a origem da etiqueta em si. Depois que ele terminar a análise, a gente vai começar justamente a apontar onde estão essas etiquetas dentro de cada um desses documentos. Rapidinho ele já fez aquilo. Agora, que campos eu vou pegando e de onde? Excelente. Você vai pegar nessa primeira invoice a parte do Bill to, ele está já escrito Fabricant ali, nesse caso está escrito Fabricant, e você pode clicar ali no Bill to mesmo, e ele vai simplesmente fazer um quadradinho verde em volta da etiqueta que você sugeriu. Embaixo você tem o Contact, você pode fazer também a mesma coisa para o Contact, e aí o Date, você vai pegar o Date lá na parte de cima da direita, exatamente aí. E o total, lá embaixo, no final das linhas, você tem um total, pode pegar esse total e fazer a mesma coisa. Agora é um processo bem interessante, porque em vez de você fazer para todos, você vai passar para o próximo documento e ele vai sugerir, baseado na inteligência, os mesmos campos, mas de outra invoice. Você pode ver que ele já pegou os campos de forma correta e você só precisa passar para as próximas invoices para que ele valide para todas. Imagina se tivesse 1000, pessoal, tivesse que fazer um por um. Ia ser terrível. Assim como ele já lê automaticamente, fica mais fácil. É óbvio que se o modelo é complexo, algum ajuste manual a gente precisa fazer. Então, vocês viram que foi simples, eu só cliquei no campo que eu entendi que era a minha label, aqui minha etiqueta. Eu cliquei e ele já entendeu. Não precisei, um ou outro eu precisei ajustar, a data eu precisei ajustar, o build to eu precisei ajustar, mas boa parte ele entendeu sozinho. E ele já fez para os 5 documentos, agora é só eu treinar o modelo. E assim que eu treinar o modelo e publicar esse modelo, a gente vai ser capaz de utilizar esse modelo que eu criei em qualquer solução que venha surgir na cabeça do Maurício daqui para frente. Qualquer solução que ele tiver de automação com base nessas invoices, esse modelo já está pronto aqui para trabalhar com ela, e qualquer pessoa que eu der permissão para trabalhar dentro desse meu tenant aqui, enquanto eu desenvolvendo esse modelo, essa pessoa vai ter condição de invocar esse meu modelo no próprio processo que ela criou. O nosso modelo aqui de inteligência artificial está pronto. Vamos mexer no fluxo agora, é isso? Exatamente. Agora a gente vai para um passo bem legal, que é justamente voltar para a nossa solution, a partir do momento que ele já criou esse modelo, e a gente vai apagar aquele passo onde a gente ainda insere os dados de forma manual e fazer o quê? Justamente pegar esses campos variáveis baseado em Dataverse e jogar no nosso fluxo para que a partir desse momento ele consiga, baseado na inteligência artificial, capturar os campos corretos para o nosso robô alimentar de maneira correta o nosso sistema. Então vamos lá, a gente vai de novo, né, no passo onde está escrito when new email arrives, vai deletar o que estava anteriormente e vai adicionar um new step agora, Dataverse. Antigamente era como Data Service, a Microsoft alterou para Dataverse o nome dessa solução. E ela é onde, basicamente, o banco de dados na nuvem da Microsoft, onde realmente captura aqueles campos que a gente trouxe para nossa inteligência. A gente vai usar justamente um item chamado Predict, do Dataverse. E o Predict vai ser exatamente usar o modelo de iBuilder para trazer dados preditivos, exatamente como o nome quer dizer. Feito isso, a gente vai colocar ali o modelo do Predict, né? A gente vai colocar attachments. Desculpa, vai escolher o modelo, o nome do modelo que a gente acabou de criar, que é a inteligência de leitura de anexos. No document type, a gente vai colocar attachments. Mais especificamente, como tem mais de um attachment, é o attachment content type. E aí vai ser o attachment content, por favor. Invocamos o modelo e dissemos onde é que é para ele usar o modelo que a gente invocou. Tão simples quanto isso. Em que tipo de documento? Vai ser um tipo de documento que é um anexo. E qual vai ser o documento? Vai ser o conteúdo do anexo. É isso que a gente fez aqui, de maneira bem simplista aqui. Qual o próximo passo, Du?
Próximo passo, a gente justamente vai criar um item também que eu gosto muito, que é conectar com outra ferramenta da Microsoft muito utilizada, que é o Microsoft Teams. Por que a gente precisa conectar com o Microsoft Teams agora? O Maurício também, na descrição do produto, ele pediu para que isso passe por um processo de aprovação. Ou seja, toda vez que chega uma invoice de um e-mail, antes do robô executar o processo e gravar a invoice no nosso sistema, a gente precisa passar por um processo de aprovação e ele preferiu que fosse via Teams, que é uma ferramenta mais fácil e mais comum ali no dia a dia. Então, a gente vai criar agora um card dentro do Teams para perguntar se a gente pode gravar ou não essa invoice dentro do nosso sistema. Então, vou pedir para o Roxo adicionar uma action embaixo do predict. E vou pedir para ele escolher o Microsoft Teams como conector dessa vez. A gente vai passar para um processo um pouquinho mais complicado agora, porque a gente tem duas opções de a gente fazer isso. A gente tem a opção comum, onde a gente cria um card no Teams, de forma mais trivial, e a gente tem a opção de criar um adaptative card, que é um card que envolve um pouco mais de código, de linguagem de programação, para que ele fique com layout mais interessante. E aí, como a gente tem o código aqui, a gente vai inserir, mas imagine que vocês tenham as opções de tanto fazer uma de forma mais simples, que é um card só perguntando com os valores, né, com as informações da invoice, se ele gostaria de aprovar ou não, ou uma coisa que envolve logo, envolve mais informações, e como a gente quer deixar mais visual para vocês, a gente vai escolher a opção de Adaptative Card. Então, eu vou pedir para o Roxo comentar sobre esse tema um pouquinho também. Eu vou escolher esse aqui para um usuário e esperar a resposta, porque eu quero nominar quem vai ser o aprovador. Então, eu vou escolher esse daqui. O recipiente eu vou colocar eu mesmo, porque eu já estou compartilhando a minha tela. Eu podia colocar um grupo, qualquer pessoa aqui, então eu vou colocar o meu próprio e-mail. E por que o Du disse que era um pouquinho mais complicado? Porque o Adaptative Card, ele exige um pouco de linguagem de programação. E, enfim, existe uma biblioteca com vários modelos prontos, só que como a gente está aqui e o nosso material nos traz um pronto, ele precisa ser em JSON, eu já tenho ele inteirinho aqui. Então eu vou copiar o conteúdo da mensagem que virá no cartão e vou colar ele aqui. Eu só preciso fazer algumas substituições, que eu vou invocar justamente aquilo que a gente já fez com a leitura dos nossos campos de maneira inteligente. Então você pode ver que ao longo desse texto todo aqui que descreve, a gente tem algumas coisas entre os jogos da velha aqui, né? Então eu tenho que trocar ele pelo campo dinâmico. Então eu vou selecionar esse build to, vou apagar. E assim que eu clicar, eu vou rolar um pouquinho para baixo para dar leitura, porque ele não traz ali em cima, ele traz aqui no final. Então aqui eu vou digitar o que tipo de conteúdo dinâmico eu quero lá. Eu vou digitar o build to value, que é justamente está dentro do meu Dataverse. Selecionei o build to value e você pode ver que ele já trocou aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para todos que estão assim. Então eu vou trocar o contact por contact value. Vou fazer igual contact value. Eu vou fazer a mesma coisa para o date, que também vai estar como date value ali. Eu podia ter apagado menos, né? Mas faz parte. Date value e o total. O total acho que está como total mesmo. Total value. Joinha. Ok. Fiz as substituições aqui. E tem alguma Advanced Options. Desculpa, pessoal, o Google Assistente falou comigo aqui. Eu tenho algumas opções aqui dentro do Advanced Options que eu preciso mudar. Então, o cartão ele precisa ser atualizado. Por que esse cartão é mais interessante? Porque ele tem um conteúdo dinâmico. Então, o cartão antigo, se eu aprovo ou não, ele não se altera na tela. Ele fica mais feio, mais estático. Como a gente está buscando uma solução mais bonita para o Maurício, que ele pediu para a gente que tinha que ser inovador, tinha que ser interessante, a gente optou por usar um cartão adaptativo. Então, ele precisa se adaptar. E eu preciso fazer mais alguma alteração aqui, né, Edu? Não lembro se nesse is alert eu preciso colocar yes também. É isso? Ou eu deixo ele do jeito que está? Bom, já resumiu toda a parte que eu ia falar, excelente. E aí, você precisa colocar duas coisas ali. No update message, é legal você colocar uma mensagem do tipo, obrigado por sua decisão, só para a gente ser gentil.
com a pessoa que está decidindo. E, de novo, né, pessoal, dá para fazer muito mais simples. A única coisa que a gente precisava colocar no post, information no Teams, a gente colocaria só apenas os valores dinâmicos e não todo esse texto. Mas como hoje comentou, a gente quer deixar uma solução mais bonita, bacana para vocês verem. E aí no should update card, coloca yes, e aí você pode adicionar uma ação aí. Dentro dessa ação, você vai clicar uma condition, uma do tipo control. E aí, claro que dentro de uma condição de if else, você automaticamente abre uma árvore para decisão de sim ou não. E aí, dentro dessa condition, você tem que colocar também um campo. E aí tem um detalhe também do Power Automate, que ele pede para a gente, já que a gente usou o Data Active Card, colocar só essa opção de retorno do Data Active Card de forma via expression. Então, não é um botão, não é um campo dinâmico padrão. A gente vai criar só uma expressão aqui e vai seguir com a condição. E a condição vai ser esse campo padrão, is equal to, e aí o choose value vai ser um campo chamado AC_approve. Tudo minúsculo? Tudo minúsculo. Pode, ok, aí você vai adicionar no if as uma nova action. Desculpa. No if as, estava no mudo aqui, você vai escolher a opção Desktop Flows e vai rodar justamente o nosso flow através do gatilho Run a Flow Built with Power Automate Desktop, como vocês já deveriam imaginar nessa altura do campeonato. Então, aí ele vai fazer o mesmo processo de colocar o nosso Desktop Flow, vai colocar o Run Mode, vai ter esse pequeno ajuste com relação ao Gateway. Ele pede validação mesmo, porque como você está criando em cima dele, ele pede essas credenciais para saber que é você mesmo que tem direito de acesso de criar um fluxo através do robô que está o fazendo. O Run Mode você vai colocar Attended, aí você vai colocar os campos dinâmicos aí dessa vez. Os campos dinâmicos de Total Value, Contact Value e Built Value. Ou seja, dessa vez estamos de fato dinamizando o nosso fluxo para ele não colocar mais informações fictícias ou imputadas manualmente. Acho que a gente vai precisar de alguns minutinhos a mais do que eu esperado, pessoal. Espero que vocês tenham essa compreensão, mas não muito mais do que 5 minutos a mais, tá? Legal, a gente vai adicionar agora uma nova ação após isso. E vai justamente dar um reply to e-mail. Aí vai escolher o Outlook, né? O conector do Outlook, do Office 365 Outlook, e dá um reply to e-mail. E a gente vai colocar uma mensagem ali. Pode colocar o Message ID como valor dinâmico Message ID, como Message ID. E aí você vai colocar uma invoice no valor total value foi aprovada. Invoice ou pedido, como você preferir. E pode ir no Show Advanced Options e colocar no Subject, seu pedido foi aprovado. Feito isso, é só fazer a mesma coisa para o senão, né? O if not, você pode seguir o mesmo fluxo. Então, só para ficar claro, você vai, para relembrar, você vai lá agora no árvore do if not, if no, adicionar uma ação. A ação vai ser reply to email, e do Office 365 Outlook, e você vai colocar o Message ID dinâmico. Sua invoice ou pedido com total value e campo dinâmico foi rejeitada. E dentro
Advanced Options Subject, sua invoice foi rejeitada. Excelente, pessoal. Basicamente, chegamos no último passo, no passo final do nosso fluxo, exatamente com 1 hora de workshop. Ou seja, em 1 hora exatamente, tudo bem que teve esse ali começo de introdução, uns 50 minutos podemos dizer que a gente criou os seguintes itens aqui no Power Automate. A gente criou um robô que entende, que vai receber informações e vai subir dentro do nosso sistema de pedidos, os pedidos com X informações. A gente criou um gatilho que, a partir de um e-mail com aquele título e aquela descrição, com o título, descrição e anexo, a gente vai capturar. A gente criou uma inteligência artificial que vai conseguir ler essas informações, capturar dentro do PDF todas as informações que o robô precisa para alimentar, para criar uma invoice, especificamente um pedido, e a gente conectou tudo isso dentro de uma solution exatamente para a gente ver se vai funcionar agora para vocês. Você pode salvar todo o processo aí, Roxo, e agora eu vou de novo, mesmo processo que a gente fez, eu vou criar um e-mail aqui, pedir para o Roxo colocar em teste aí, teste manual, vou criar um e-mail para fazer o mesmo processo que a gente fez aquela vez. Então, o e-mail vai ser enviado para o Reinaldo Roxo. Vou colocar o título como New Invoice. E agora, só para fazer uma mudança, eu vou colocar uma outra invoice. Eu vou colocar a invoice da Procware, só para ficar diferente. Acho que não preciso roubar a tela nesse momento, já que eu já enviei um e-mail. Então, só a título de curiosidade, a invoice da Procware, a empresa chama Procware, o contato é o iRobins, e o valor é de 3.345,87. A invoice. Eu vou enviar agora para o Roxo. Eu já tinha deixado aberto meu Outlook e meu Teams aqui, para a gente poder demonstrar exatamente o que acontece na tela do aprovador, né? Então, eu deixei aqui o fluxo em modo de teste, né, o debug. Eu escutei um alerta no meu fone, é muito provável que o e-mail já pingou no meu Outlook. Você pode ver que, embora pequenininho aqui, ó, apareceu um loginho vermelho. Então, se eu ver, o Eduardo me mandou uma nova invoice. Aqui está a invoice que ele mandou. Procware, já está escrito logo no nome aqui. É muito provável que, se eu abrir o Teams, assim eu espero, tenha um Adaptive Card aqui, ó. Olha a diferença. Esse a gente fez ontem, e a gente tem vários deles feitos, né, no passado, mas como tem alguns fluxos criados, ele já veio para cá. De qualquer maneira, depois que eu aprovo, ele fica desse jeito. É isso que é um Adaptive Card. Ele altera a carinha dele. Então, o último que eu recebi foi esse aqui da Procware. Da Procware, como a gente faz testes, pessoal, eu não excluí os testes de ontem, ele vai ficar armazenado aqui no meu Teams mesmo. Faz parte. É importante até para a gente guardar o histórico. Mas aqui, ó, exatamente como o Eduardo falou, Procware, é o Robins, fevereiro da data tal, e aqui o amount dessa invoice. Eu vou clicar em Approve para ver o que acontece. Eu vou clicar em Approve, ele vai pedir para eu colocar algum tipo de comentário. Aqui embaixo. Eu não vou colocar nada e eu vou clicar em confirmar. Eu tirei as mãos aqui, pessoal, para a gente esperar o fluxo acabar de rodar. Eu vou voltar para a tela do Automate rapidinho, só para a gente ver o que acontece. O fluxo já está levando 1 minuto para rodar, mas principalmente por conta desse delay entre eu ir no Outlook, mostrar para vocês, e no Teams e aprovar. Ele vai contabilizando todo esse tempo aqui de uma maneira geral. Então, pode ver que ele já abriu meu RP. O Automate já clicou em Invoice, colocou Procware, Robins, Invoiced, salvou. Invoice imputada com sucesso aqui no nosso RP, baseado na automação que a gente criou aqui nesses 50 minutinhos que passamos juntos, pessoal. Então, em linhas muito gerais, é um processo que, de certo modo, ele pode parecer complexo no momento inicial, porém, à medida que a gente vai guiando vocês ao longo desses minutos que a gente passa junto, vocês podem perceber que é extremamente intuitivo, com um pouco de conhecimento, processos simples, eles podem ser criados com facilidade, e o grande objetivo, não só do Power Automate, como da Power Platform no geral, é justamente dar esse poder na mão de vocês, para que sejam criadas coisas novas de maneira mais simples, de modo a não existir mais aquele investimento tão alto,
com consultorias, com reinvenção de roda, enfim, óbvio que existe consultoria desse tipo de solução? Sim, nós mesmos prestamos várias, mas isso não vai impedir que uma solução simples não nasça da mão de vocês. Eu acredito que o Du queira fazer mais alguma consideração, e aí nesse meio tempo, eu vou deixar minha tela compartilhada, mas se tiver alguma pergunta no chat, Marcela, Maurício, não sei se o Maurício está vendo ainda, mas se quiser fazer a pergunta para a gente aqui, fica tranquilo. Perfeito, Roxo. Era só essa consideração mesmo que eu queria fazer. Se o pessoal tinha alguma pergunta e quiser compartilhar, eu sei que no nosso tempo estourou 5 minutos, mas justamente a gente gostaria de finalizar e mostrar para vocês o quão intuitivo de fato é essa solução. E claro, contem comigo, com o nosso time, com todo o time aqui da Software para apoiá-los no entendimento do que vocês podem fazer dentro de casa com uma solução de automação do Power Automate, o que vocês podem solucionar aí de problemas corriqueiros, o que vocês podem de fato automatizar através dos robôs. Então contem com a gente aí, por favor, e estou totalmente aberto e à disposição para perguntas e dúvidas nesse finalzinho. Roxo, na verdade tem 2 perguntas aqui. Primeiramente, eu só vou avisar o pessoal da live, eu deixei um link no chatzinho das perguntas e respostas com uma pesquisa, tá bom? Se vocês puderem responder, por favor, que é mais para a gente conhecer um pouquinho mais sobre cada um e também poder ajudar, né, evoluir em nossos conteúdos. Bom, em questão das perguntas, a Kátia, ela perguntou, que ela falou que sabendo da dificuldade de alguns usuários, esses campos estarão sempre no idioma inglês? Excelente pergunta, Kátia. Obrigado por compartilhar a dúvida aí no chat e obrigado, Marcela, por ler para a gente. Não, tá? Não estarão sempre em inglês. Esse conteúdo que a gente compartilha com vocês, inclusive o próprio Power Automate do Roxo, ele escolheu o idioma inglês, porque ele tem preferência, e nós usamos os exemplos baseado no próprio documento da Microsoft desse curso, tá? E você pode colocar totalmente em português ou uma das 150 línguas que tem disponível no sistema, então fique tranquila, despreocupada que você tem essa solução que a gente criou totalmente em português Brasil. Tem mais uma perguntinha aqui do Ellison. Ele perguntou como é cobrado esse tipo de recurso. Excelente pergunta. Desculpa, qual que é o nome dele? Ellison. Ô, Ellison, obrigado pela pergunta, boa pergunta. De fato, como o Roxo comentou no começo, você tem disponibilidade por 30 dias para fazer toda essa operação que a gente fez, e isso não gera custos para você degustar por esses 30 dias. Quando você vai contratar essa solução, existe sim um tipo de licenciamento específico para o Power Automate Desktop, tá? Você tem algumas licenças disponíveis e aí, para saber mais, pode contactar direto a gente, o nosso time. A gente vai estar tá à toda disposição para esclarecer quais são essas diferenças entre licenciamento do Power Automate. E assim, só para complementar, Ellison, é o seguinte, você pode licenciar por fluxo, você pode licenciar por pessoa, o RPA tem licenciamento separado, então quando o Du disse que é preciso a gente conhecer um pouquinho melhor do que você quer fazer, porque são muitas opções, né? Então a gente tem o Attended, a gente tem o Unattended, o licenciamento deles é completamente diferente um do outro, depende daquilo que você já tem como Office 365 ou Dynamics licenciado na sua organização, a gente não sabe, mas em linhas bem gerais mesmo, é por usuário, ou por fluxo. E ponto final. Tem mais uma perguntinha aqui do Carlos Eduardo. É possível criar processos que rodem uma query na SQL e retornem o resultado da consulta em Excel para o usuário? É bem possível, sim. É bastante possível. É óbvio que quando acabamos não conversando direitinho no começo, mas eu represento 2 áreas aqui na Brasoftware, eu lidero as 2. Uma é Business Applications e a outra é Data and AI. E essa pergunta ela abrange os 2 universos, né? O que eu não consigo enxergar com a minha cabeça de dados é porque eu faria uma query no SQL e devolveria no Excel, se o próprio Excel pode conectar direto no SQL. Mas, tendo em vista o tanto de automação que a gente pode fazer com o Automate, é possível de fazer sim. Eu posso gravar um step. Esse próprio material, ele tem classes mais para frente, que ensina, por exemplo, a você inserir dados no Excel dentro desse mesmo fluxo. Então, pegar
por exemplo, cotação de moeda num navegador e devolver no Excel. Então, é muito possível de fazer. A gente tem inúmeras ações que podem ser tomadas dentro do Power Automate. E obrigado pela pergunta. Tem mais uma perguntinha aqui, tem mais duas, na verdade. A primeira é do Guilherme. Ele pergunta que código é aquele usado para formatar o Adaptive Card. Como posso aprender a fazer um próprio? Excelente pergunta. Eu vou compartilhar com vocês depois, junto com o nosso time de marketing. Existe uma biblioteca desse tipo de conteúdo do Adaptive Card, oficial Microsoft. Mas o código que foi utilizado ali é JSON. JSON, ele é muito comum para programação de web, de uma maneira geral. É uma linguagem semi-estruturada, então ele organiza objetos na linguagem e tudo mais. Mas é JSON, tá? E existe uma biblioteca de Adaptive Cards utilizada exatamente para o Power Automate. E a gente compartilha com vocês depois essa biblioteca. Bom, e tem a última aqui do William. Eu não sei se você vai conseguir devido ao tempo. Mas ele pediu para mostrar como foi corrigido o problema de credencial. Puxa, que boa pergunta, William. Acabou que quando eu fui fazer a última aqui, deixa eu dar um edit. Quando eu fui fazer, não sei se vocês conseguiram perceber, porque eu fui muito rápido, né? Ele deu de novo o erro aqui, quando eu fui colocar o problema da credencial. Então, se você vê nessas 3 bolinhas, ele tem um invalid connection aqui, ó, tá vendo? Com o flow. Quando eu cliquei, ele me pediu para digitar o nome do gateway, o usuário de domínio e a password. Aí ele corrigiu. Então, se eu colocar aqui, ó, o nome do meu gateway é RPA 13 de maio, que é hoje. Eu fui bem criativo quando eu criei. Aí aqui eu preciso saber qual é o meu domínio e o nome de usuário local da minha máquina, e aí saber a senha para logar nele. A partir disso, eu crio e corrijo o problema. Então, é nesses 3 pontinhos, que isso é o menu de ação, e aí tinha ali o disclaimer do erro, e ele me levou para a tela de consertar o erro. E foi o que eu fiz aqui. Isso só uma contribuição, na verdade não é um erro, né? É uma reconexão com o gateway. Então, o que ele pede? Ele, por questão de segurança, isso é até ajustável via PowerShell, você consegue diminuir ou aumentar o tempo de solicitação de credencial, de renovação de credencial do próprio gateway. E aí, como está nativo e ela é relativamente curta, ele pede para você só conectar enviando as credenciais para a gente saber que você é você mesmo, que você tem acesso aí à máquina e ao robô conectado no gateway. Bom, em relação a perguntas, finalizou, Roxo. Bom, pessoal, então era isso. Obrigado pela presença de vocês. Desculpa pelos inconvenientes que a gente teve no comecinho, de não conseguir rodar a vinheta e tudo mais, acontece. Mas a gente está aqui à disposição de vocês, espero que vocês tenham gostado. Preencham a avaliação que a Marcela deixou à disposição. Fiquem à vontade para nos contactar. Nos sigam nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. E fiquem atentos às novidades que a gente lança. Muito obrigado e tenham aí um bom restinho de semana, um bom final de semana. Obrigado, pessoal. Boa tarde.